Porque eu acho que 90% das pessoas, o problema maior é largar o pecado sexual e vir para a santificação sexual. Eu acho que esse é o problema da maioria, o maior problema para todo mundo. Principalmente porque existem pessoas casadas que nunca venceram isso, casaram sem vencer isso, achando que só o ato de casar anularia todo o pecado cometido na época de solteiros na igreja. Casar não anula o pecado do sexo antes do casamento. Ah, é? É gravíssimo isso. É pouquíssimo falado, é uma negligência. Quando as lideranças não falam e não pregam de púlpito. Ah, nós estamos fazendo sexo antes de casar. Tá, estamos. Mas agora a gente vai casar para sair do pecado. Vê se eu entendi, vê se eu entendi. Só vamos raciocinar um pouquinho que fica fácil. Imagina que aqui no nosso meio seja o corredor da igreja e aqui o altar. E o dia do casamento daquele casal. O que me faz pensar que ao entrar naquele lugar e invocar o nome do Senhor, o casamento, a cerimônia é um culto de invocação. Deus não é meu empregado. Eu sou empregada de Deus. Senhor quer dizer dono. Eu não sou senhora de Deus. Deus é o meu Senhor. Ele é o meu dono, eu não sou dona dele. Eu sirvo a ele, ele manda e eu obedeço. O evangelho humanista põe o homem no centro. Deus, eu quero... Deus é o gênio da lâmpada mágica. Deus é a varinha do Harry Potter. Não, isso é humanismo. Nós não somos humanistas, nós somos teocentristas. Deus é o centro. Não é porque todas as coisas existem para mim. Porque dele, por ele, para ele todas as coisas existem. Não para mim. Eu existo para ele. Minha família existe para ele. Tudo que sou, tudo que tenho é para ele. Né? Então... Ali tô no corredor da igreja. O que é quando você entra no casamento? Eu entro, você entra, pedindo a Deus. Agora a gente tem esse entendimento, né? Pedindo a Deus o quê? Senhor, venha, eu venho te invocar, porque eu vou me unir com essa pessoa em matrimônio. Quero a tua presença. Sem a tua presença não serve. Quero que o Senhor venha e libere sobre nós o seu óleo, sua proteção, sua cobertura, sua bênção, porque estamos nos oferecendo para ti em matrimônio. Estaremos jurando no altar o juramento de fidelidade até que a morte os separe para ti. O casamento é uma aliança feita para Deus com alguém. Eu estou jurando para Deus sobre aquela pessoa. Pouca gente está entendendo isso, o que é o casamento. Agora, vamos lá. Pecado, sexo ilícito, namorando, fazendo sexo casal. Desobediência, que foi o pecado de Adão e Eva. A desobediência está comendo igual cupim a casa toda. Ah, nesse dia eu me visto de branco, simbolizando santidade, hipocrisia. Faço uma cara toda linda, entro com aquela pessoa e entro no altar querendo dar uma ordem para Deus. Ou, eu estava em pecado, tá? Mas é isso. Resolvendo agora. Mas olha só, me abençoa aí, tá? Porque agora eu quero a sua bênção. Você tem poder de dar ordem a Deus? Ou Deus abençoa quem Ele quer? Quem somos nós para dar ordem para Deus? Daí o que deveria ser feito? Qual seria o correto? Daí, primeira coisa, amiga, não acontece a bênção que deveria acontecer. É tudo aparência. Ou você acha que Deus vai vir no fogo estranho sendo levantado no altar? Mas quem já errou, como que corrige Vamos resolver, porque muitos não estão convencidos do nível do... Você é rápida para perceber. Muitos não entenderam ainda a gravidade. Tem gente que está bugando enquanto eu estou falando isso aqui. Entendeu? Ah, mas espera aí, mas Deus, a misericórdia... As perguntas que vão vir na mente das pessoas. Ah, mas espera aí, mas a misericórdia, mas Deus sabia que a gente não conseguia. Não tem isso, não. Jesus morreu numa cruz virgem aos 33 anos. Sem nunca ter tocado numa mulher. Para que eu possa entrar num altar e usufruir de uma intimidade sexual com a santidade sem Satanás tocar, Jesus morreu virgem para poder eu receber essa santidade. Quer dizer, que sacrifício vivo é esse de Romanos 12 que eu estou oferecendo? Que lixo é esse que eu estou oferecendo? E querendo que o meu Deus me abençoe na marra. Olha, Deus, eu casei. E o abençoado, para não xingar, do líder que faz um casamento desse. Por isso que quando chegam para mim, você celebra meu casamento, se eu te acompanhar, eu celebro.
Acompanhar como? Acompanhar a sua vida. Se eu te acompanhar, se eu te discipular, se eu te acompanhar, se eu acompanhar o seu processo, se eu acompanhar o seu namoro, eu celebro o seu casamento. Porque eu vou saber se você está em santidade. Se você estiver vivendo vida sexual, não espere que eu não vou celebrar casamento de ninguém vivendo vida sexual. Por quê? Porque eu jamais vou estender minha mão e ser cúmplice de uma coisa que eu sei que está em pecado. É grave. Milhares de casamentos com problemas porque Satanás está dando gargalhada enquanto o casal está no altar. Ele tem a legalidade, o anjo não pode fazer nada. O diabo fala, eu tenho aqui, ó, toda a patente para fazer o que eu quiser. Casei errado, casei mal, ou casou até com a pessoa certa, mas casou em pecado. Tem que fazer processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero. Não existe forma de resolver. Poucos pastores... Que processo é esse, Sérgio? É um processo... Meus Basta pastores, somente um arrependimento, compreender e se arrepender? falar apenas de uma... Não é suficiente. Meus pastores, minha pastora que já faleceu, a pastora Ludmila, faziam isso. Eu presenciei na minha igreja, foi com eles que eu aprendi. Eles cuidaram de casais que vieram destruídos. Casais que já tinham filhos, que moravam juntos, que tinham vida sexual já ativa, mas não eram casados. Mas que tinham a vida destruída. Eu presenciei eles fazendo esse processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero, fica fácil. Eles apartavam o casal, mandavam o cara sair da casa e ir para a casa dos pais ou alugar um apartamento, afastavam de corpos o casal. No mínimo 3 meses. Mesmo se já casou, depois, já está casado. Às vezes já está casado, a gente tem que afastar dentro de casa. Mas tem gente que não consegue. Então, alguns casos tem que se afastar de casa. Se conseguir, eu já cuidei, porque eu aprendi com meus pastores. Eu vou falar pela primeira vez isso aqui, é um pouco polêmico. Eu não conto isso em lugar nenhum, mas vou contar para você. Vou contar para o pessoal que está assistindo a gente. Mas é um escândalo para muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos casais, secretamente, em gabinetes pastorais, e onde eu trabalhei muitas vezes como missionária. Como pastora missionária, eu tenho uma unção para aconselhamento muito forte. Eu já cuidei de casais que vieram pessoalmente me pedir, dizendo, você tem a unção para a libertação que nós precisamos, mesmo sendo solteira. E é um fato, Paulo escreveu, sendo solteiro, escreveu para casados. Jesus era solteiro, né, e inteiro. Então, existe muito preconceito nesse sentido, mas Deus usa, né? E eu não vou dar nomes, mas eu já cuidei de muitos casais, de líderes caídos. E com todos aqueles que eu fiz o processo estaca zero, houve completa restauração do casamento. Quando a gente fala de restauração do casamento, Karina, nós estamos falando da restauração do amor, que já se perdeu. Nós estamos falando da restauração do respeito, que muitas vezes se perdeu. Nós estamos falando da restauração do desejo sexual, que pode ter se perdido. Da atração, que pode ter se perdido dentro do casamento. Quando nós estamos falando de restauração de casamento, nós não estamos falando apenas de uma coisa etérea, espiritual, uma coisa apenas... fala da boca para fora. Não, nós estamos falando de um dia a dia. Nós estamos falando de um convívio diário. De um relacionamento restaurado no convívio diário. E o processo estaca zero, ele é um processo difícil, pois não basta o líder, seja qualquer líder que seja ungido, santo, tem condição de fazer isso e conduzir um casal nesse processo. Ele não depende só do líder, do pastor, da pastora conduzir. Ele depende do casal querer passar. Pois toda aquela desobediência feita antes do casamento, antes de subir no altar, no corredor da igreja, ela precisa ser colocada latente diante do mundo espiritual como um memorial de arrependimento. Então, existe essa questão da confissão. Se o pecado, um ditado que eu sempre digo, se o pecado foi grande, foi. Ah, mas ninguém ficou sabendo, mas o mundo espiritual ficou. Se o pecado foi grande, o arrependimento tem que ser maior. E as pessoas acham que elas podem jogar debaixo do tapete o pecado cometido, assim, ó, que ninguém vai saber. Os demônios sabem, os anjos sabem, Deus sabe, o diabo sabe. Ô, Sara, com relação ao casamento, eu gostaria que você desse uma explicação para quem não tem entendimento da importância e, até, como eu disse, não só aqui, mas no mundo espiritual, de você estar casado da forma correta, que é como a palavra de Deus ensina. Então,
tem gente que fala, mas eu vivo como casado, a gente mora junto, nós somos casados, usamos alianças, mas não é casado no civil, ou às vezes não foi casado diante do altar. Então, qual a importância de tudo isso? Dos 3 casamentos. Tem gente que é casado só no civil também e já acha, mas eu só não teve uma... Né? Então, gostaria... Não é suficiente. Inclusive, tem uns vídeos no meu canal do YouTube chamado Casar só no civil é pecado. É errado casar só no civil. Ah, mas eu não sou crente. Pronto, tua vida, tuas escolhas. Eu estou falando aqui para quem é cristão. Quem quer seguir a palavra de Deus, quem quer realmente andar nos preceitos do Senhor. Ah, eu não quero. Pronto, então não é para você. Não toma para você minha palavra. Estou falando para quem quer. Eu quero. Então vamos lá. Existem 3 formas de casamento que a Bíblia nos mostra. Essas 3 são 3 protocolos que precisam acontecer. A primeira delas, você vai ver, era simbolismo para o que a gente tem hoje como casamento no juiz. Uhum. Sem a permissão do líder da tribo, do ancião, sem a permissão que era o juiz da tribo, não podia acontecer o casamento. Uhum. Então, primeiro era negociado esse casamento. Esse seria, então, o simbolismo do juiz que nós temos hoje. Porque hoje nós temos as leis dos homens. Uhum. E qual é o respaldo para isso? Jesus nunca violou as leis. Pelo contrário, quando falaram dos impostos, ele disse o quê? Dai a César o que é de César. Cumpra. Essa parte que é de César é com ele, vai cumpra ali. Pronto. O que nós temos aí? Um mandamento de Jesus dizendo o seguinte: quais são as leis do teu país? Uhum. Quais são as leis da tua cidade, do teu estado? Cumpra as leis. Qual é a lei da terra hoje? Para você estar casado, oficialmente, você tem que ir no juiz. Então, nós temos 3 protocolos. Nós temos que estar casados na lei dos homens. Uhum. Ah, mas na Bíblia não tinha. Sim, na Bíblia era diferente o protocolo de lei. Uhum. Tinha, sim, de outra forma. Quem era esse juiz? Uhum. Não tinha o documento, não tinha o cartório igual hoje, que era outra época. Mas tinha, sim, a permissão que tinha que acontecer antes. Uhum. Ninguém poderia casar sem essa permissão. Uhum. Isso simbolizava, então, o juiz. O documento do civil simbolizado ali era a permissão do ancião da tribo. Segunda forma de casamento, segundo o protocolo, tem que casar no culto, na celebração, na bênção de Deus. Uhum. Como era naquela época? Tinha uma celebração. Uhum. Vestia-se a noiva. Cobria-se a noiva com um véu no rosto, representando a virgindade, representando a pureza dela. Uhum. Que ela ia então ser descoberta sua nudez. Uhum. Ela ia então primeiro ser descoberta pelo homem, né? Ter comunhão, conjunção. E essa cerimônia está representada na celebração que acontecia. Uhum. Uma festa de casamento era uma cerimônia, uma celebração. Uhum. Onde ali era adorado ao Senhor e era então a cerimônia, que hoje a gente faz como? A mulher se veste de noiva, entra na igreja, fazemos um culto. É o mesmo simbolismo. Uhum. Terceira forma de casamento, que essa é praticamente idêntica, não tem muita mudança cultural. Tem que acontecer. Sem essa terceira, as 2 anteriores são anuladas, inclusive na Bíblia e inclusive na lei de hoje perpetuou que elas podem ser anuladas. Qual? Se você entrar na tenda e não tiver conjunção carnal com a pessoa, ou seja, não ocorrer relação sexual, o casamento pode ser anulado. Isso tem um prazo? Tem que ser no dia seguinte? Não tem um prazo, mas tem que acontecer. Senão não casou. Até hoje a lei dos homens mas reconhece existe a Bíblia. Alguém que casa e não entra na tenda? Infelizmente existe. Alguns casos horríveis. E as pessoas precisam saber que o casamento pode ser anulado. Tanto o casamento religioso quanto o casamento civil poderá ser anulado se for constatado que não houve conjunção carnal. Eu atendi uma pessoa recentemente que ela namorou rápido, como eu falo, não namora rápido, namorou rápido, chegou na noite de núpcias. Quando ela se despiu, o cara falou que não gostou do corpo dela, saiu para beber e não tocou nela. Passou 15 dias fora de casa, na casa que eles construíram para morar juntos.
Que absurdo. História real. Eu quase chorei quando ouvi. Tem coisas horrorosas na igreja. Por esse motivo que não pode casar rápido, porque gente psicopata, maluca, desequilibrada, falsos crentes se escondem. Uhum. Imagina a alma dessa menina, como ela ficou destruída, Karina. Meu Deus. Imagina o estado dessa mulher. Meu Deus. Recentemente, atendi uma pessoa com um problema desse. Então, o que acontece? Tem que casar das 3 formas. Tem que ter o casamento pela lei dos homens, que a gente tem que respeitar hoje. Tem que ter a bênção de Deus, que naquela época quem era que dava essa bênção? O sacerdote da tribo. Uhum. Tem que ter a bênção. Que hoje a gente vai ou no pastor, ou no padre. Tem que ter a bênção. E precisa ser algo público? Ou pode ser tipo Tem que você ter e o pastor? testemunhas. Assim? Tem que ter testemunhas. Sempre tem que ter testemunha. Uhum. Não precisa ser uma festa. Porque as pessoas pensam que casar é festa. Uhum. Não. Você pode fazer apenas um culto na sala da sua casa. Uhum. Entendeu? Pode até virar uma festa. Cada um leva um pé de guaraná, cada um leva um bolinho, uma comidinha. Pode até virar, mas não precisa que seja. Uhum. Né? As pessoas me fazem perguntas do tipo, meu pastor também é juiz. Lá na hora do juiz, ele pode fazer, se ele tiver liberdade para celebrar um culto, invocar ao nome do Senhor, sim. Uhum. Parabéns, estamos felizes por você. Sim. Felizes por você, mas quem casa só no civil está dizendo, sabe o quê, para o mundo espiritual? Eu não preciso da bênção sacerdotal. Uhum. Opa! Isso é grave. Isso é muito grave. Uhum. Quer dizer, vê se você sendo crente vai dar uma bobeira dessa. Você nunca vai dispensar a bênção A sacerdotal. primeira questão, gente, é sobre o sexo anal. A Bíblia fala, tá, em algumas situações sobre o sexo anal, porque essa palavra não existia nos tempos bíblicos. A Bíblia fala sobre sodomia. Você está sodomizando o teu corpo. Até hoje essa expressão ela é utilizada. E o que ela serve? Para que ela serve exatamente? Para a gente se referir a uma relação de sexo anal. Isso porque os homens de Sodoma e Gomorra, eles tinham relações sexuais, né, homossexuais entre eles. E eles tinham essa prática muito comum, a prática do sexo anal. A gente vê um caso desse acontecendo no momento em que os homens de Sodoma e Gomorra e região bateram lá na casa de Ló, que tinha recebido 2 anjos, e falaram, olha, coloque esses 2 visitantes para fora porque nós queremos ter relações sexuais com eles. E aí, a gente já sabe o que aconteceu, esses 2 anjos saíram, cegaram todos os homens de Sodoma e Gomorra. Ok, puxa, mas Deus condena a relação sexual entre 2 pessoas do mesmo sexo, 2 ou mais pessoas ou 2 pessoas do mesmo sexo. Talvez a relação do sexo anal entre um homem e uma mulher cristã não tenha problema para Deus. Então a gente vai analisar um outro conselho bíblico. Nós vamos analisar o livro de Gênesis. O Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele nos fez de forma perfeita. Então, ele fez a nossa boca, que é por onde nós comemos, ingerimos comida. Então, se você está com fome, não tem como você colocar comida nos seus olhos. A forma de você fazer uma comida chegar no teu estômago é colocando pela boca. Então, quando nós vemos e analisamos a estrutura do corpo humano, isso do ponto de vista da medicina, estudos científicos comprovados e também a opinião dos próprios médicos sobre o tema. O nosso não foi feito para introduzir nada lá dentro. Esse sistema, tá? Ali de trás, ele foi criado para expelir. Ele não foi criado para receber um corpo estranho. Isso eu tô falando de criação, tá certo? De uma coisa que é antinatural, é prejudicial ao corpo humano. E se você é imagem e semelhança de Deus, ele te fez e você precisa usar o teu corpo de uma forma sábia, a não envergonhar o Espírito Santo. Ele fez a tua boca para comer, os olhos para ver
e as funções são muito bem definidas. Por mais que gere prazer para alguns, está desrespeitando, tá, a própria palavra de Deus, porque o nosso corpo, ele deve ser preservado de forma santa. Certa vez, eu fui em um lugar e eu fiz amizade com um médico, e esse médico era homossexual. E quando nós conversamos, ele me fez a seguinte pergunta: olha, porque a minha mãe, ela não aceita, né, o fato de eu gostar de um outro homem. E eu gostaria de saber, poxa, você que é cristã e tal, por que isso? Porque eu não gosto, eu não amo aquela pessoa, né? Por que não aceitar? Não tem só esse pecado, tem gente que mente, tem gente que rouba, sabe? O que faz o meu pecado ser tão abominável assim? O que faz isso ser pecado? A primeira coisa que eu perguntei para esse homem, falei: você é médico, certo? Ele: sim. Você estudou o corpo humano. O corpo humano, corpo do homem, ele foi projetado para se encaixar com o corpo de outro homem, sexualmente falando. É normal do ponto de vista médico. E ele disse: não. Então eu disse: eis aí a primeira alerta. A primeira alerta. Há muitas outras coisas que nós sentimos vontade ou prazer, mas desagradam a quem nos criou. E o nosso Criador, ele espera obediência. Ele fala que ele se agrada muito mais com obediência do que sacrifício. E muitas das vezes a obediência, ela custa a nossa vontade. Então, ali naquele momento, enquanto eu estava conversando, né, com aquele rapaz, eu deixei bem claro que até mesmo o corpo, ele rejeita esta prática, né? Isso significa, e também vale, né, para o sexo anal. Agora, eu vou falar para você a respeito de fetiches, né? Que é uma coisa também que o pessoal pergunta bastante. Vamos lá. Primeiramente, a palavra fetiche, ela é uma palavra francesa e em português essa palavra significa feitiço. Então, para começar, quando você tem uma fantasia sexual, quando você tem um desejo erótico de ver uma pessoa, por exemplo, vestida de outra coisa, ou fazer alguma coisa no sentido de ser amarrada ou algo assim, tá? É o dicionário que está chamando de feitiço. O que é o feitiço, né? É o encantamento. O feitiço é fazer uma obra, né? Literalmente, quando a pessoa fala assim, fez obra pra mim e tal, é o que? Ela foi feitiço, né? É feito isso. De fato, se você buscar a palavra, você vai ver que a palavra feitiço vem de alguma coisa feita mesmo, vem de um trabalho. Então, além disso, ela representa o encantamento. A gente sabe que tem espíritos malignos ligados diretamente ao encantamento. A pessoa está indo por um caminho e não sabe que atrás daquilo que ela acha tão bonito, tão prazeroso, aquela voz de sereia, aquele rosto tão lindo, embaixo está escondida uma cauda de peixe para arrastar você para o fundo do abismo. Você, quando está enfeitiçado, encantado, você está fazendo o que a outra pessoa quer. Você submete a tua vontade à vontade do outro. Então, gente, eu tô chamando você para uma realidade espiritual, para você tomar essa decisão baseada na Bíblia e em fatos, né? A minha formação é engenharia, eu sou uma pessoa que busco criticar, estudar, esmiuçar aquilo que eu passo aqui para trazer para você algo que seja um culto racional,
algo baseado na palavra de Deus, que não tem a ver com fantasia, tem a ver com uma realidade do mundo espiritual, tem a ver com batalha espiritual, que é a área que eu lido. Já ministrei milhares de pessoas. Já ajudei a libertar milhares de pessoas. Então, eu não estou falando de algo que eu não conheço também na prática. Eu estudo a palavra de Deus, mas eu também conheço do que eu estou te falando. Então, essas fantasias, elas entram na cabeça da pessoa e a pessoa submete a sua vontade à vontade de alguém, né? Que ela acha que é do marido, que ela acha que está submetendo assim, tô fazendo o desejo do meu marido. Mas a palavra fetiche significa o quê? Significa feitiço. Então ela está se submetendo a um feitiço, tá? E a partir desse feitiço, ela vai interpretar um papel. Não tem como não interpretar. Então, por exemplo, o marido pediu para ela vestir lá, se vestir de mulher gato, né? Vou me vestir de mulher gato, ok? Vou me vestir de mulher gato. O marido, ele pode não dizer a você, mas eu tô falando cientificamente falando, o cérebro humano, quando ele vê aquela mulher, ele tem já aquele desejo, porque ele viu a mulher gato na TV e não era você, querida. Então, ele viu a mulher gato na TV e tem um desejo da esposa se vestir como ela. Quando ela coloca a roupa, o que ele está enxergando? A esposa ou que ele está em um mundo erótico de fantasia, onde ele está tendo a oportunidade de fazer sexo com a mulher gato? Quando ele pede para você colocar uma enfermeira, se veste de enfermeira, ele está pensando que é a esposa dele ou ele tem que imaginar, para ele sentir prazer, ele vai precisar imaginar que é uma enfermeira. Ele está no hospital, ele vai ter que ter um contexto. Isso eu tô falando, gente, de forma científica. Ele precisa dar gatilhos pro cérebro dele, ainda que inconsciente, para que ele consiga ter prazer. E o contrário também acontece. A mulher vai pedir pro homem se vestir de um super-herói. Vai se vestir, por exemplo, do Flash, né? Quando aquele homem tá vestido, ela vai imaginar o Flash, que é o Flash que tá fazendo amor com ela. Não é o marido dela, não tem jeito. E o pior, a maioria dessas fantasias estão ligadas a deuses pagãos. Então, por exemplo, o Flash, ele foi inspirado, né, num deus grego chamado Hermes. Em Roma, ele era chamado de Mercúrio. E ele é citado, inclusive, na Bíblia, em Atos 14:12, quando as pessoas confundem, achando que Hermes encarnou em Paulo e Zeus encarnou em Barnabé. Então, o apóstolo Paulo rasga as suas vestes e fala para eles não o adorarem, porque ele não é Hermes. E mesmo se fosse Hermes, não era digno de adoração, somente a Deus se deve adorar. Então, tem muito ocultismo por trás de histórias de super-heróis para você levar um deus pagão para o teu leito, para tua cama, para tua relação entre homem e mulher. Então, daqui a pouco algumas coisas começam a desandar, seja nas finanças, e você nem pode imaginar que isso pode ter relação com a forma que você está conduzindo o sexo no teu 1 casamento. Coríntios, capítulo de número 16, verso 13. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Olha a ordem de Deus, vigiai. Segunda ordem, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente. Eu creio que varonilmente é decentemente, prudentemente, de uma forma sábia, e fortalecei-vos. Queridos irmãos, muitas pessoas não sabem, mas existe um demônio aqui em África por nome de marido espiritual, de mulher espiritual. É um demônio que sempre dá sonhos eróticos para as pessoas, sonho que as pessoas estão se relacionando com homens estranhos, mulheres estranhas, às vezes até se relacionando com próprios parentes, sonhos terríveis. Você também deve acordar e repreender este demônio,
Porque este é um demônio que age em sonho, mas que amarra a vida da pessoa completamente. Existe outro nome, né, que se dão a esse demônio, mas aqui na África, ele é conhecido como marido espiritual. É demônio que vem para ter relações com as mulheres e acaba no mundo espiritual, esses demônios oprimindo essas pessoas, e essas pessoas sempre têm esses sonhos eróticos, e na vida real essas pessoas não conseguem ser felizes com o marido, não conseguem ser felizes com o esposo, não consegue ser feliz com o noivo, não consegue ser feliz com o namorado que arruma, porque Satanás já tem pego essa pessoa no mundo espiritual para ser mulher dele. Satanás tem pego esses homens no mundo espiritual para ser esposo de demônios. Como assim, irmã Isabel? Isso tem que ser espiritual para você entender, irmãos. As pessoas que têm esses sonhos, às vezes, não são felizes na vida sentimental. Por quê? Existe um demônio que trabalha nessa área da vida dessa pessoa. E não é apenas marido espiritual, como também demônios que aparecem em forma de mulheres para seduzir homens e ter esses sonhos eróticos com esses homens, e que também esses homens não são felizes com as suas esposas, sempre estão em vida de adultério, sempre estão em vida de prostituição, porque é um espírito maligno que é semeado em sonho. Então, irmãos, no Brasil, eu sei que isso é algo bem diferente, algo até estranho para quem está ouvindo a primeira vez, mas antes de dormir, faça oração, fala: Senhor, eu te entrego a minha noite de sono nas tuas mãos, eu te entrego o meu corpo nas tuas mãos, eu te entrego a minha alma, o meu espírito, eu te entrego tudo nas suas mãos, meu Pai. Não permita que Satanás se apodere de nenhum dos meus pensamentos, sentimentos, desejos, anseios, que seja repreendido. E faça como Davi fez: em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então,